Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o momento que você está olhando, visualizando essa aula, mas primeiramente, né, levanta da cama, levanta. Levanta aí, pega seu caderno, pega a sua apostila para que a gente possa deixar essa aula mais pertinho, porque senão vai dar preguiça, vai dar sono, tá bom? Bom, e vamos falar um pouquinho da aula de hoje, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre teoria dos conjuntos. Haha! Então vem comigo! Gente, quando a gente fala em teoria dos conjuntos, né? Conjunto é o quê? O que é a definição de conjunto? É uma coleção de entidades, tá? Chamada, no caso de elementos. Então, por exemplo, qual é o conjunto dos números pares positivos? Ah, Rodrigo, tá aqui, ó. Então é o 2, é o 4, é o 6, é o 8. Qual é o conjunto das vogais, galera? A, E, I, O, U, ou seja, é um conjunto que possui uma característica em comum com todos esses elementos. Tudo bem? Bom, aqui, conjuntos numéricos, ou melhor, conjunto dos números primos positivos. Quem são? 2, 3, 5, 7, 11. Lembra disso? O 2 é o único número primo que é par. Ok, gente? O que é um número primo? O número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Arrasaram? Muito bem. Continuando. Aí a gente tem a classificação dos conjuntos, né? Ou seja, o que é um conjunto vazio, o conjunto unitário e o conjunto universo. O conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Perfeito? Como é que eu represento isso? É um zero com tracinho ou entre chaves, tudo bem? Beleza. E o conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento, que eu dei exemplo, acabei de falar antes, né? Ou seja, o conjunto dos números primos que são pares. Quem são? O 2. Beleza? Bom, e o conjunto universo, gente? O conjunto universo é aquele que engloba todo mundo. Ou seja, é o conjunto das vogais, o conjunto dos números primos, o conjunto dos números pares e assim por diante. Beleza? Muito bem. Bom, falamos de conjunto, nós agora vamos falar de subconjuntos. Bom, um conjunto A é subconjunto de B se somente se todo elemento A pertencente também a B, a notação A está... Não entendi nada, Rodrigo. Então vamos ser simples. Um subconjunto é um conjunto dentro do outro. Acabou. É isso. Então, por exemplo, dentro dos números primos, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11. O 9 não é, pelo amor de Deus, porque é divisível por 3. 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Dentre esses números que eu falei, existe um outro subconjunto, um conjunto dentro desse conjunto que eu poderia chamar assim de conjunto par? Tem, que é o 2. Então, o conjunto par está dentro também do conjunto dos números primos, nesse caso, né? Então, eu tenho um conjunto dos primos, que é 2, 3, e tem um subconjunto que é um número primo que é par. Olha que interessante. Beleza? Então, subconjunto é determinado como um conjunto dentro do outro. Bom, exemplo prático. Vamos pensar que eu tenho um conjunto A que possui como elementos o 3 e o 4. Só tem esse 3 e esse 4. Dentro dessas possibilidades, eu poderia justamente definir algumas regras, não poderia? Então, por exemplo, olha para cá, ó. Eu poderia pegar aqui, deixa eu desenhar aqui um conjunto para vocês visualizarem. Vamos pensar assim, ó, tem um conjunto, posso desenhar um conjunto, né, por esses diagramas, o conjunto A. E dentro desse conjunto A eu possuo como elementos o 3, não é isso? E o 4. Então, por exemplo, dentro desse conjunto A eu poderia definir um subconjunto dos números ímpares. Eu poderia definir um subconjunto dos números pares. Eu também poderia definir um conjunto vazio, não poderia? Poderia. O conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Mas eu também poderia criar um subconjunto da dupla dinâmica 3, 4. Eu posso criar assim. Então, na verdade, na brincadeira aí, né, os subconjuntos são todas as combinações possíveis dos elementos de um conjunto. Então, como é que a gente representa conjunto ou subconjunto? Sempre conjunto e subconjunto está representado entre chaves, tudo bem? Se não tiver entre chaves, nós classificamos aquele cara como elemento, tudo bem? A gente vai ver essa diferença para poder treinar isso. Então, por exemplo, quais são os subconjuntos? Conjunto vazio, tem um tracinho aqui que está faltando, ok? O subconjunto 3,
o subconjunto 4 e o subconjunto da dupla dinâmica 3 e 4. Beleza? Então, na verdade, olha só, para e pensa comigo. Nesse conjunto A, que eu tenho dois elementos, que é o 3 e o 4, tudo bem aqui, ó, o 3 e o 4, eu possuo quantos subconjuntos? 1, 2, 3, 4. Interessante, Rodrigo, entendi. Mas imagina se numa questão, numa prova, enfim, num concurso, estivesse perguntando assim para você. Quantos são os subconjuntos de um conjunto que eu tenho 50 elementos? Imagina, você ficar fazendo todas as combinações necessárias. Não dá. Então, existe um macete para isso. Que macete é esse? Sempre que você quiser descobrir o número de subconjuntos, basta você pegar o 2 e elevado a m. Mas quem é esse elevado a m, Rodrigo? Elevado a m, esse m significa o número de elementos. Então, para e pensa. Rodrigo, aqui no conjunto A, eu tenho os elementos 3 e 4, que são 2 elementos. Então, se eu quiser descobrir o número de subconjuntos, basta pegar aquele 2 que é sempre fixo e elevar o número de elementos. Então, é 2 elevado, nesse caso, 2. E 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Perfeito, gente? Então, confirmando que eu tenho o quê? 4 subconjuntos. Belezinha pura? Show de bola? Então, naquele exemplo que eu acabei de falar para você, eu tenho um conjunto que tem 50 elementos. Ou seja, como é que eu descubro o número de subconjuntos desse conjunto? É 2 elevado a 50. Você vai ficar 2 vezes 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 2. Vai ficar a vida inteira. Mas já é uma representação e um número certo. E qualquer coisa você vai na calculadora, que um número muito grande não vai cair isso em prova. Óbvio para você resolver, né? Mas você precisa saber o conceito. Tudo bem? Show! Então, confirmando para vocês aí que eu botei. Muito bem! Continuando, gente. Exemplo. Uma questão da ESAF. A ESAF é uma banca, né, de resolução de concursos, né? Então, era uma banca bem difícil, mas era uma questão muito simples aqui, olha só. Indique quantos são os subconjuntos do conjunto 1, 2, 3 e 4. Aí você para e pensa, Rodrigo, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Vamos brincar na cabeça quais são essas combinações antes de pegar um macete? Poderia ser quem? O subconjunto 1, o subconjunto 2, o subconjunto 3 e o subconjunto 4. Só nisso eu já tive 4. Mas pode ser a combinação de 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Mais 3. Depois pode ser o 2 com 3 e o 2 com 4. Depois pode ser o 3 com 4. Cuidado, tá? 3 com 4 é o mesmo com 4 com 3. A ordem não importa. Tá? Aí, mas também poderia ser o subconjunto todo dele. Rodrigo, então... já me perdi. Então seria 4 mais 3... 7, 8, 9, 10, 11, 12, é isso? Vamos ver. Acho que não, hein? Acho que eu errei contabilizando. Como é que a gente faz isso no macete? Pego 2 elevado a m. M é o número de elementos. Quantos elementos eu tenho aqui nesse conjunto? 4. Então, é 2 elevado a 4, que dá quanto? 16. Tudo bem? Letra E. Então, seria quem? 1, 2, 3, 4... eu tinha esquecido dos trios, né? Aqui, ó. Eu tinha parado no 12. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Pode ser 1, 3, 4. Não pode? Mais 3, 15. E o conjunto todo já tinha colocado? Acho que não, né? E 16, é isso mesmo. Faz na mãozinha aí. Eu tô fazendo na cabeça só pra gente poder pensar, tá? Mas se você quiser representar, poderia representar. É que aqui é muito ruim de escrever. Então, 1... subconjunto 2, depois subconjunto 3 e assim por diante. Faz na mão, tá bom? Tem que dar 16. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da relação de pertinência? Às vezes eu não quero uma questão diretamente sobre isso, mas no enunciado você precisa ter essa leitura, tá? Então vamos lá. A gente tem a relação de pertence ou não pertence, e também está contido ou não está contido, contém ou não contém. Quando eu posso utilizar isso? Vamos tomar cuidado, tá? Eu só posso utilizar a palavra pertence ou não pertence se eu estiver fazendo a relação entre elemento e conjunto. Tudo bem? E
eu só posso fazer a relação entre conjunto e conjunto, ou conjunto e subconjunto, se eu estiver falando, aí eu tenho que falar está contido ou não está contido, contém ou não contém, tá? Vamos pegar um exemplo básico aqui. Eu tenho o subconjunto A, aquele mesmo exemplo, tá? Que possui os elementos 3 e 4. Quais são os subconjuntos? Já botei aqui, ó. Só o 3, só o 4, chaves 3, vamos começar a acostumar a colocar isso, tá? Subconjunto a gente tem que colocar as chaves. Chave 3, chaves 4, chaves 3, 4 e chaves vazia, ok? O que a gente define isso? Que um conjunto é subconjunto de si mesmo e que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Beleza. Então, olha só, gente. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. O 3 é o que do A? O subconjunto... Olha só que interessante. Já fui falando e nem perguntei para vocês. Isso aqui, o 3 está sem chaves, então a gente classifica ele como elemento. Aqui, o 4 está com chaves, então a gente classifica ele como um conjunto ou subconjunto, tanto faz. Tudo bem? Aqui, por exemplo, o A é um... Ele está botando o quê? O A é o nome do conjunto, então a gente de cara está falando que está comparando com um conjunto, tá? Beleza, vamos pensar nesses aqui primeiro. O 3, se ele está sozinho, é porque ele é um elemento. E o A é um conjunto. Então, eu só posso utilizar a palavra, os símbolos pertence ou não pertence. O 3, gente, pertence ou não pertence a A? Pertence, tá aqui, ó, só olhar aqui. Aqui, ó, chaves 4. Chaves 4 é um conjunto ou subconjunto. E o A também é conjunto. Então, eu não posso mais utilizar a relação entre elemento e conjunto. Eu só posso utilizar a relação entre conjunto e conjunto. Ou seja, aí tem uma brincadeira aqui, né, gente? Lembra do sinal de maior e menor? Aqui, ó. Sinal de menor e maior, certo? Tem gente que grava assim, eu passo um traço aqui, passo um traço aqui. Isso aqui parece com 4, isso aqui parece com 7, né? Eu não faço isso não, tá? O que eu faço? Na verdade, eu gravo sempre como aberto, é virado para o maior número. E a pontinha, né, esse biquinho aqui, né, é virado para o menor. Então, a boca do jacaré é virado para o maior número. Então, sempre quando eu utilizar a relação está contido ou não está contido, contém ou não contém, eu gravo isso, a mesma sintonia. Ou seja, a boca do jacaré vai estar aberta para o maior número, nesse caso, o maior conjunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Os 4, ou subconjunto 4, é o que do A? O subconjunto 4 está contido dentro do A? Sim. Então, quem é maior? É o subconjunto 4 ou o A? É o A. Então, o aberto vai estar virado para o A. Ok? Beleza? É pura? Então, fica isso. O subconjunto 4 está contido em A. Agora, aqui, ó, eu inverti. Olha que interessante. A gente já sabe que o A é o maior. Então, ele tem que estar virado para o A. Então, olha que engraçado. Em A, eu boto um em na frente. Contém o subconjunto 4. Tudo bem? Agora aqui, ó, o subconjunto vazio. É um subconjunto. Então, eu tenho que utilizar a relação de conjunto e conjunto. Beleza? É o que do A? Quem é maior? É o subconjunto vazio ou o A? É o A. O subconjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Opa! Então, vou utilizar esse uzinho virado para o A. Beleza pura? Se eu utilizasse o 5 aqui, por exemplo, gente, o 5 é o que do A? O 5 é um elemento, né? Ou seja, esse elemento, ele não pertence ao A. Por isso que eu boto o 5 não pertence ao A. Show de bola? Muito bem! Vamos para o próximo. Exemplo. Dado o conjunto Q, ABC, associe V ou F em cada sentença. Primeiramente, ele te deu um conjunto Q que possui esses elementos, A, B e C. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Vamos primeiro determinar quais são os subconjuntos desse conjunto? Aí eu botei aqui embaixo, ó. Quem são? Chaves A, chaves B, chaves C, chaves A, B, chaves A, C, chaves B, C, chaves A, B, C, não é isso? Ou seja, se eu tenho 3 elementos, para e pensa. É 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, na verdade, eu tenho 8 subconjuntos. Beleza, até aí tudo bem. Então, o que acontece? Eu vou lembrar da relação de pertinência, eu só posso utilizar pertence ou não pertence, se for entre elemento e conjunto. Se não for, eu utilizo está contido e contém, e suas negações.
Show! Então vamos lá, gente. O conjunto vazio pertence ao conjunto Q? Primeiro tá errado, né? Por quê? Aqui, se é conjunto com conjunto, eu tenho que botar o quê? Está contido, porque o Q é maior, então tá errado. Aqui, o número 2. O B, o elemento B não está entre chaves, então é elemento. Pertence ao quê? Sim, verdadeiro. O C é elemento. O C é elemento, ele pertence ao quê? E ele botou como não pertence, então eu classifico como falso. Aqui, chaves A é um subconjunto. Pertence a quê? Não. Se é conjunto com conjunto, está contido, né? E o maior está virado por quê? Porque o Q é o maior. E a B? A B está aqui, ó, gente, é um subconjunto. É um subconjunto, ele está contido em quê? Opa, conjunto com conjunto? Sim, é verdadeiro. Então, a resposta que eu utilizo aqui, qual é? Opa, letra C. Tudo bem? Show? Tudo bem. Gente, falamos então das relações de pertinência e vamos falar agora da operação de conjunto, que isso é fundamental, tem sempre em questões aí de vestibular, tá? Então, olha para cá. Primeiramente, a primeira operação que eu falo é a união. O que é a união de falar? Ah, Rodrigo, eu vou fazer uma reunião com os meus amigos. Agora é tudo online, né? Mas reunião é isso, você vai unir os elementos. Tudo bem? Então, por exemplo, olha que interessante. Vamos supor que eu sou coordenador de um grupo de física e eu também sou coordenador do grupo de matemática. Então, eu tenho 3 pessoas de matemática, de física, vamos pensar assim, 3 pessoas de física, comigo 4, e 5 pessoas de matemática, comigo 6. Tudo bem? Então, eu tenho aqui 4 pessoas e eu tenho aqui 6 pessoas. Então, quando eu faço a reunião desse grupo todo, necessariamente vou ter 10 pessoas? Sim ou não? Não! Por quê? Acertou quem lembrou que o Rodrigo aqui, ó, é coordenador dos 2 grupos. Então, por mais que eu tenha 4 pessoas aqui, 6 pessoas aqui, eu não vou ter 10 pessoas na reunião. Eu vou ter 9, porque tem uma pessoa que pertence aos 2 conjuntos. Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado com as interseções. Muito bem. Então, como é que a gente representa isso? Ok? Então, olha para cá. Eu tenho A união B. O que significa isso? Ou seja, o conjunto A tem como elementos 0, 1 e 2. E o B tem 2, 3 e o 4. Tudo bem, gente? Então, olha para cá. Quando eu faço a união, isso aqui é um U maiúsculo, tá? Tá erradinho aqui. Então, ó, tem elemento repetido? Tem. Quem está se repetindo aqui é o 2. Então, necessariamente, para e pensa. O conjunto A tem 3 elementos, o conjunto B tem mais 3 elementos. Quando eu faço a união de elementos, 3 mais 3, eu vou ter 6? Não. Né? Então, eu provo para você que 3 mais 3 não é 6. Nesse caso, pelo amor de Deus, não me escutem falando isso. Então, gente, olha para cá. Nesse caso, eu provo para vocês que 3 mais 3 é igual a 5. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 2, 3 e 4. Vai ficar 0, 1, 2. Você não repete o 2. Então, nesse caso, eu vou ter 5 elementos. Tudo bem até aí? Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos supor aqui, ó. O conjunto união completa todos os elementos, tá. Vamos supor aqui, ó. Agora é outro exemplo, tá? Eu criei uma situação que é importante você desenhar, fazer pelos diagramas. Nós vamos fazer exercícios para a gente poder treinar isso sempre pelos diagramas. Então, por exemplo, pegar esse mesmo exemplo aqui que eu acabei de dar, tá? Só para a gente poder entender. Como é que eu desenharia isso? O A, o B, com uma certa interseção. Então, eu botei aqui, ó, só o conjunto A e o conjunto B. Em parte, eles têm uma interseção, que nesse caso é o 2. E que pertence somente a A é o 0, 1. E somente a B, 3 e 4. Então, eu vou perguntar assim para vocês. Vamos treinar essa coisa importante aqui, ó. Ou melhor, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A? Aí você vai olhar para a figura e vai me falar. A é o 0, 1 e o 2. Não, Rodrigo. Eu falei A. Isso, falei A. A engloba todo mundo. Ok? Agora, quando eu falo somente A, tem muita pegadinha isso no exercício, tá? Somente A. Agora, somente A é 0 e 1. Agora, quando eu falo quais são os elementos de A, é tudo isso aqui. É o 0, 1 e o 2. Então, você já entendeu, né? Quais são, por exemplo, os elementos de B? Fala para mim.
2, 3 e 4. Isso mesmo. Perfeito? Agora, quais são os elementos de somente apenas B? 3 e 4. Cuidado com o português, tá? Isso é uma brincadeira, uma pegadinha. Tudo bem? Vou pegar um outro exemplo agora aqui. Ó. Agora, outro exercício, tá? Não tem nada a ver com o exercício anterior. Quais são... Desenho aqui, ó. O A está dentro de B. E o B engloba tanto o A quanto os elementos de B. Beleza. Nesse exemplo aqui, ó, gente, estou aqui, olha para cá, para a tela. Quais são os elementos de A? 1. Beleza. Elementos somente de A. Somente de A. Para e pensa, gente. Não tem. Porque elementos somente de A é um conjunto vazio. Não tem um elemento que seja somente de A. Porque todo o conjunto de A está dentro de B. Ok? Agora, eu pergunto assim para você. Quais são os elementos de B? Vai englobar isso aqui tudo. Então, é o 1, o 2 e o 7. Agora, quais são os elementos somente de B? Apenas de B. É o 7 e o 2. Tudo bem, gente? Bom, só para a gente poder brincar e entender a palavra, tá? Então, vamos continuar. Interseção. Interseção, o símbolo, a união, a gente tinha representado com um uzinho para cima. A interseção é um uzinho para baixo, ok? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Os elementos de A são 0, 2, 4 e 5. Os elementos de B são 4, 6 e o 7. Tudo bem? Beleza. Gente, tem interseção? Tem. Se a gente observar aqui, ó, é o 4. Ah, Rodrigo, então você já me explicou. Interseção, o que é interseção? São os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Nesse caso, a interseção B, quem é, gente? É o 4. Tudo bem? Muito fácil, né? Então, união é reunir todos os elementos, sem as repetições, claro. Não é só aparece uma vez. E a interseção são os elementos que pertencem aos 2, 3, 4 conjuntos. Vai depender do exercício, tá? E nesse caso, a gente está fazendo com 2 diagramas, mas tem exercício que pode ser 3, pode ter 4. A gente vai fazer exercícios disso, tá? Então, sempre que falar de conjunto, você vai desenhar. Aciona isso na cabeça. Falei de conjunto, vou desenhar os meus diagramas, tá? Então, como é que a gente representa esse exercício, esse exemplo que eu acabei de dar? Então, vou botar aqui, ó. O A, beleza? Pertencente somente ao 4. O A, olha, falei besteira, hein? O 4 pertencentes aos elementos, aos conjuntos A e B. Agora, quem são os elementos somente de A? 0, 2, 4 e 5. E somente de B? 6 e 7. Se você reparar, né, lá na união tinha pintado, estava todo mundo de cinza, não dava nem para perceber. Só que agora, na interseção, eu só pinto o que representa a interseção, que nesse caso é o 4. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos continuar. Aqui, gente, agora eu vou pegar um outro exercício, tá? Um outro exemplo. Eu botei o B dentro de A. Cuidado com isso, vem comigo. Quais são, né, melhor, vamos perguntar quem é a interseção B nesse exercício aqui. A interseção B. Ou seja, é 1. E B interseção A. Quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos? É 1. Tanto faz você fazer A interseção B ou B interseção A. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Rodrigo, agora eu vou perguntar aqui, nesse mesmo exemplo aqui, ó. Estou aqui. Quem é os elementos? Quais são os elementos de A? Fala para mim. 1, 2 e 7. Engloba todo mundo. Agora, quais são os elementos somente de A? 7 e 2. Agora, quais são os elementos de B? 1. Quais são os elementos somente de B? Não tem, é um conjunto vazio. Tudo bem? Somente de B não tem, porque esse B também pertence a A. Tá? Então, cuidado com o português, que nas questões eles vão pegar nisso. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse representar a interseção, eu só pintei a clara do ovo, tá vendo? A clara do ovo não, né? A gema do ovo. Não sei mais o que é gema e o que é clara. Enfim, show de bola. Agora, outro exemplo aqui, ó. Eu botei o 3 e o 8 como elementos de A, o 3, o 8 e o 5 como elementos de B. Quais são os elementos de B? 3, 8 e 5. Quais são os elementos somente de B? 5. Quais são os elementos de A? 3 e 8. Quais são os elementos somente de A?
Não tem. É conjunto vazio. Porque esses 3 e 8 pertencem a B também. Tudo bem? É isso, gente. Muito bem. Vamos falar. Então, falamos de união, interseção e agora nós vamos falar da diferença. Isso mesmo. A diferença fala o quê, gente? Bom, é formado pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo. Como assim? Exemplo. Gente, sempre que eu falar de conjunto, eu vou desenhar. Então, beleza. Então, vem comigo. Ó. Eu tenho os elementos A, que são 0, 5 e 9, e o B, 0, 9 e 3. Se eu faço A menos B, como é que ficaria isso? A menos B dá como, gente? Eu tenho 0, 5, 9 menos 0, 9 e 3. Vamos desenhar isso? Vamos botar ali no diagrama para poder visualizar. Primeiramente, quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos? É o 0 e o 9. Então, sempre que você desenhar, grava isso, tá? É importante na hora que fizer os exercícios. Sempre começar pela interseção. Vai! Sempre começar pela interseção. Então, beleza. Então, os primeiros elementos a serem colocados quando você desenha é a interseção. Coloquei. 0 e o 9. Agora, quais são os elementos de A? 5. Somente de B? 3. Tudo bem. Quando eu faço A menos B, tá? Ou seja, tudo que tem A, eu vou subtrair o que também tem B, tá? Então, se você reparar, é como se eu tivesse comido parte do A. Então, quem sobra A menos B? É somente o 5, tá vendo? Ah, Rodrigo, entendi. Se A menos B sai todo B e só sobra o que está em A, é 5. Agora, se eu fizer B menos A, é o contrário. Vai sobrar somente o que tem em B. Nesse caso, é o 3. Isso mesmo. Então, você já entendeu que A menos B é diferente de B menos A. Tudo bem? Show de bola. Então, nesse caso, como estou falando de A menos B, eu só vou pintar o que está aqui, que é o 5. Ok? Vamos pegar outro exemplo? Olha que interessante. Eu botei os conjuntos separados, né? O conjunto A. Quem são os elementos de A? 1. Somente A. Também é 1, porque eles não têm interseção. Aqui, beleza. O B, 7 e 2. Quais são os elementos só de B? 7 e 2. Quando eu faço A menos B, quando você faz A menos B, uma outra dica que eu vou dar para vocês. Esse menos, vamos falar assim, joga fora. Joga fora. Então, A menos B é a mesma coisa que A joga fora B. Só para você entender, eu tenho que jogar fora, nesse caso, o segundo, né? A menos B, eu vou jogar fora o B. Então, por exemplo, A menos B, joga fora o B. O 7 e 2 foi embora, né? Foram embora. Quem é que sobrou? O conjunto A inteiro. Por isso que eu pintei nesse exemplo aqui. Tudo bem? Ok? Agora, se fosse B menos A, eu jogaria fora o A. Tá? Agora, vamos outro exemplo aqui, ó. Eu botei o conjunto A dentro de B. Então, vem comigo, ó. Quando eu faço A menos B, A menos B, ou seja, A menos B, eu tenho que jogar fora todo B, só que o A está dentro de B, então vai todo mundo fora. Então, por isso que eu não pinto nada. Vai formar o quê? Vai dar um conjunto vazio. Beleza pura, gente? Sim ou não? Então, é isso. Ok? Então, falamos de união, interseção e a diferença. Bom, vamos finalizar a aula aqui por enquanto, né? A aula sobre teoria de conjuntos. Ela é bem grandinha mesmo, mas importante. Tudo bem? Beijo!